A inteligência artificial já não é mais uma novidade daquelas que vemos somente em filmes ou séries de ficção. Já não é mais um privilégio dos Jetsons nem da série Black Mirror, por exemplo. Mas é algo já existente em nosso dia a dia, mas que talvez você nem saiba que exista. Abro aspas. No mundo digital de hoje, é preciso engajar as pessoas, entretê-las, para chamar a atenção do usuário, e para isso precisamos de muita criatividade. E com a tecnologia existente hoje em dia, podemos entender o que se passa nesse mundo, transformando todo o conhecimento adquirido em dados gerenciáveis e acionáveis, criando um playbook criativo para cada peça e cada marca anunciante. Fecho aspas. Com estas palavras do nosso convidado de hoje, fique com a gente que estamos de volta para mais um debate no café. Eu sou o Márcio Oliveira. Eu sou o Thiago Pierosi e o nosso convidado de hoje é o Miguel Caeiro. E hoje a gente vai tentar entender um pouco mais como que a tecnologia e o marketing, a comunicação podem trabalhar cada vez mais juntos. Fique com a gente e tomamos um café? O Miguel é Head Latam da Vidmob, nascido em Portugal e tem um pós-MBA pela Inova Business School. Tem sólida experiência em funções de gestão executiva, nacional e internacionalmente, em empresas como Unilever, Grupo Abril, Portugal Telecom e muitas outras. Acumula experiência tanto em grandes como em médias empresas, além de startups. E é também conselheiro de empresa e professor de marketing digital. Miguel, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Muito prazer, é uma honra enorme estar aqui com vocês. E Tiago, Márcio, é um desafio muito grande, porque olhando os vossos episódios passados, não sei se a gente vai conseguir manter esse sarrafo tão alto lá, mas vamos embora. A gente se empolga, são temas que a gente ama, então vamos embora para frente. Não, vai ser bom. Eu costumo falar que cada episódio do Debate no Café é uma aula de MBA. E hoje a aula vai ser um rápido MBA sobre inteligência artificial e comunicação, mas eu queria, antes de mais nada, fazer um brinde para a gente começar bem. Vai começar brindando um tintim virtual por enquanto, né? Com café, com qualquer bebida, fique à vontade. Agora, Miguel, eu costumo falar que eu sou um publicitário raiz. O que é o publicitário raiz? Eu não vou dizer quanto tempo faz que eu me formei, mas quando eu estava lá na faculdade, meu sonho era ser redator publicitário, tinha aquela ideia da dupla de criação, redator, diretor de arte, que tem aquela super sacada e faz o comercial na televisão no intervalo do Jornal Nacional. Esse era o meu sonho de consumo quando eu fui prestar vestibular, entrei na faculdade e comecei a carreira. É, de lá para cá, a comunicação evoluiu muito. A tecnologia que antes não existia à disposição para todo mundo, hoje está aí. A gente tem dados disponíveis, redes sociais, o mundo digital, a tecnologia também influenciando a comunicação não só no mundo digital, né? Eu vi outro dia um vídeo antigo, nem tão antigo, mas a gente vai ter acho que uns poucos anos, de um jogo de futebol. E aquele jogo ele tinha a transmissão na televisão normal e os banners ali de propaganda do estádio mudava conforme, ou podia mudar conforme a região da pessoa, né? Ele estava mostrando 4 imagens desse jogo. Então, assim, a tecnologia ali influenciando a propaganda também, não necessariamente no mundo digital, a gente está falando da televisão tradicional, transmissão de um jogo de futebol, mas a tecnologia ali ajudando a comunicação. A minha pergunta é, para a gente começar a brincar, o quanto que hoje a tecnologia pode ajudar, ou ela pode limitar, ou ela pode, não no sentido de limitar, mas talvez
não permitir tanto o uso da criatividade. Eu sei que criatividade é um tema importante para vocês, tecnologia é um tema importante para vocês. Então, quanto tecnologia pode atrapalhar ou estimular a criatividade dos publicitários de hoje, diferente dos publicitários lá atrás, que não tinham tanta tecnologia assim? Olha, Márcio, essa obviamente é uma excelente pergunta, muito desafiadora, e a melhor resposta é depende. Por quê? Porque a gente é um ser humano cheio de complicações. Eu sempre gosto de relativizar o tema, porque tecnologia uma buzzword que pode assustar. E eu gosto de lembrar que desde a nossa história, os primeiros tempos, desde o Paleolítico, que o homem tem sempre duas abordagens possíveis para qualquer inovação tecnológica, qualquer inovação. Desde o primeiro machado, a primeira tesoura, a primeira ferramenta, sempre a humanidade teve a disposição de utilizar para o bem ou para o mal. E graças a Deus até hoje prevaleceu a utilização pelo bem. Não quer dizer que para qualquer tecnologia, para qualquer desenvolvimento, haja sempre uma franja da população que gosta de utilizar para o mal. O machado poderia ser utilizado para caçar ou para matar. Uma tesoura se pode costurar ou se pode assaltar. Então, sempre essa dualidade existiu na nossa história enquanto seres humanos. Brad Smith, da Microsoft, ele faz uma análise muito concisa disso num livro muito bom, porque de facto essa evolução ajuda a desmistificar a rede social e o digital e a Web3 agora e as DAOs e os cambal. Não vale a pena assustar. A gente tem aqui em cada momento ter o ônus e a habilidade de tirar o melhor possível. Eu sou um otimista por natureza, eu sou o cara do copo meio cheio, então eu sou um entusiasta da rede social, eu sou um entusiasta do digital, porque vejo o quanto isso pode transformar de facto a sociedade, a criatividade, as várias disciplinas à volta dela. Agora, obviamente que tem más utilizações da tecnologia. Tem tecnologia que está robotizando o processo criativo, que está automatizando de forma cega. Isso é horrível, isso é horroroso. Eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa que precisamente advoga o contrário. A gente acredita na criatividade humana e a gente acredita na capacidade e no poder dos dados, quando transformados em insights acionáveis, para empoderar a criatividade humana e nunca para substituir. Então, isso é uma premissa base, mas, mais uma vez, a tecnologia está aí para a boa e para a má utilização. Vamos apostar que a economia de mercado vai prevalecer e que a boa utilização vai ser a dominante. Mas isso cabe a nós, players do mercado, ter essa função. E é por isso que, de fato, me entusiasma muito essa questão, porque, de fato, a criatividade, quando olhada, casada com a estratégia, ela é insubstituível no ser humano, porque ela joga com uma série de fatores de intuição, de emoção, de contexto, que até hoje é muito difícil um muito sofisticado motor de inteligência artificial substituir. Você já vê motores aí fazendo música clássica, fazendo obras literárias. Tá bom, tá, fez uma, fez duas. Agora, toda a complexidade que envolve uma peça criativa, uma análise de contexto, de percepção, de localização, é de facto ainda hoje extraordinariamente difícil e nós acreditamos que a criatividade humana é de facto algo a reforçar, a apostar e a empoderar. Agora, existe hoje um mundo extremamente mais complexo, tá? Eu acho que hoje nós, pessoas, nós seres humanos, vivemos num mundo que eu gosto muito de uma frase do Edward Wilson que resume super bem, que é, ele fala, nós somos um ser que ainda joga com as mesmas emoções que nos foram dadas no Paleolítico, tá? A gente vive enquadrado em sociedades regidas da época medieval, vulgo os famosos cartórios e notários que esses portugueses malditos trouxeram para aqui. Então a gente tem um quadro de emoções do Paleolítico, a gente vive regulado por instituições da época medieval, veja a antiguidade dos códigos civis, enfim, de tudo isso, só que a gente tem na palma da mão tecnologia que nos transforma em deuses. Então esse triângulo é muito poderoso, é um coquetel muito explosivo. E, de facto, está na nossa mão, dessas várias gerações que hoje estão vivendo esse 2022, 23, 24, transformar isso em algo muito positivo, algo muito construtivo. Mas é, de facto, algo nunca antes vivido, tal como foi esse período agora da pandemia, nunca antes vivido. A gente vive como se fosse num laboratório vivo de grande transformação, muito condensada no tempo. O que é que vai ser? Pô, existem tendências mapeadas, existe uma série de trabalho científico feito que nos indica nas várias áreas, na saúde, na medicina, na mobilidade, enfim, no mundo financeiro, por onde a gente vai. A que velocidade? Ninguém sabe.
Existem fenômenos de compactação, como foi essa pandemia, que foi como se você carregasse num fast forward, né? E tudo que estava previsto que ia acontecer num horizonte de 5, 10 anos colapsou em 6 meses. Existem fenômenos desses. É isso que te dá o salto tecnológico? Não sei. Porque, de fato, hoje existe uma série de tecnologia à nossa disposição que nos permite ir mais longe. Mas a sociedade ela tem o seu ritmo, ela tem a sua capacidade de adaptação e de ingestão de novos comportamentos, acelerados por fenômenos como esse, da pandemia, que, de fato, uma aceleração em nós, como seres humanos. Eu não conhecia até hoje ninguém que me fale, eu sou o mesmo cara que era em abril de 2019. Não existe isso. A gente mudou a nossa rotina familiar, a nossa rotina de relacionamento, nossa rotina profissional, a nossa forma de ver a vida, priorizar, a nossa rotina de trabalho, nossa jornada de consumidor, tudo mudou. Algumas coisas estão retrocedendo, mas nada vai voltar a ser como era. Não existe isso. Porque tudo mudou à nossa volta, ao nosso redor. E nós próprios nos tornamos pessoas diferentes, valorizando coisas diferentes. Então, esses saltos muito mais abruptos, eles trazem uma série de novidades muito boas. É fundamental estarmos muito atentos para, enquanto responsáveis de marcas, produtos ou serviços e empresas, sabermos aproveitar essas ondas que estão sendo surfadas já por alguém. Então, isso é muito importante. E é aí, nessa complexidade que é hoje o mundo digital, que é muito importante a gente se socorrer de ferramentas mais modernas. A tarefa do marketeiro é hoje muito mais difícil, muito mais complexa, porque de facto já ninguém confia no intervalo da novela da Globo para passar a sua mensagem. Isso não chega mais. Então, hoje, de facto, o espectro de plataformas, de meios de comunicação, de formas digitais de chegar na pessoa, são completamente diferentes. Por quê? Porque nós, pessoas, mudamos muito num período muito compacto de tempo. A nossa jornada, desde que a gente acorda até que a gente vai dormir, mudou radicalmente. A nossa forma de consumir produtos, marcas, serviços. A gente já não quer ser interrompido pela publicidade, a gente quer ser engajado. Hoje em dia, a moeda desse mercado é a atenção, a disputa é pela atenção. Exatamente. E isso Exatamente. requer ferramentas, requer metodologias muito mais evoluídas. O marqueteiro ele precisa de ter um ferramentário muito mais robusto de dados para possibilitar a sua tomada de decisão. Nas várias componentes do seu processo de decisão, ele precisa tirar o achismo da mesa. E isso é possível com a robustez dos dados. Qual é o perigo? É que os dados se tornem um mar de dados que inundam qualquer decisor. Então, a pegadinha aqui está em ter parceiros que saibam, em cada uma dessas áreas de competência, transformar esses dados loucos, gigantes, esse mar de dados que está aí fora, em insights acionáveis. Porque se a gente não transformar os dados em insights acionáveis, a gente fica totalmente perdido e com certeza vai tomar decisões muito erradas. Então, é essa evolução de dotar de ferramentas que nos deem capacidade de decisão mais certeira, isso é fundamental em qualquer das áreas do marketing de hoje em dia. Então, é muito mais complexo, sim, mas, por outro lado, quem é marqueteiro de coração, como é o nosso caso aqui, pelo que eu entendi dos três, é muito mais prazeroso, porque você consegue, de facto, mudar a vida das pessoas, você consegue, de facto, levar pessoas que acordaram de manhã a consumir determinados produtos e serviços que elas nem sonhavam quando despertaram. E isso é maravilhoso. Você falou uma coisinha que eu acho que é extremamente importante, que é a questão da disputa pelo tempo, pela atenção, né? Eu costumo falar que o smartphone, ele é o concentrador de concorrentes hoje em dia. É o concentrador de concorrentes porque hoje a empresa concorre com todas as empresas, exatamente porque ela concorre pelo tempo, pela atenção da pessoa. Então, você não tem, o conceito de concorrentes mudou, né? E E tem como entender o cliente, né? um Aprender padrão com de ele. comportamento nosso que influencia por demais isso, que é a evolução das telas, né? A gente, Isso. quando entrou esse fenômeno da telefonia móvel, os celulares, a rede social e tal, a gente que existiu ali durante um tempo, a gente, por conta de pressão social, familiar, de contextos, até de trabalho, essa invasão do celular. Hoje em dia acabou, uma invasão total e há uma inversão total das telas. Então, a gente deixou de ter a primeira tela na televisão e a segunda tela no celular. Hoje em dia já inverteu. A gente está no celular e de vez em quando dá um olho na televisão. Então, isso virou a primeira tela. E o que é que isso representa? Isso representa muita coisa, porque nessa pequena tela que está na nossa mão, a gente tem um poder de controle muito maior. Nosso comportamento de consumo de conteúdo, ele muda radicalmente.
e até porque tem um negocinho que a gente brinca internamente, chama o dedo do diabo, que é esse daqui, que ele faz um scroll de mais de 300 metros por dia. Para ele parar na tua mensagem, na tua comunicação, no teu anúncio, no teu artigo, algo tem que acontecer no cérebro. Então, se você não tiver motores de inteligência artificial, de análise de dados, de machine learning muito poderosos, a gente analisa trilhões de impressões por mês, a gente analisa bilhões de peças criativas por mês. Se a gente não tiver essa capacidade normativa de estatisticamente ir tirando comportamentos e ações, você não consegue entender o que é que precisa acontecer no teu cérebro para o teu dedo parar no teu conteúdo. Senão o cara vai continuar fazendo ali um scroll endoidado, com uma velocidade, e quando você baixa de geração, essa velocidade aumenta. Então, é uma coisa de loucos. Então, tudo isso mudou, é uma nova realidade. E o nosso comportamento é diferente se a gente está no Twitter, se a gente está no LinkedIn, se a gente está no TikTok, se a gente está no Facebook. O nosso comportamento é totalmente diferente. Então, a gente precisa conhecer tudo isso ao detalhe, segundo a segundo. E isso é impossível a gente fazer com o olho humano, com a velocidade humana de processamento e de análise. Então, é aí que entra o machine learning, é aí que entra a robustez dos dados em escala, para te permitir conseguir fazer uma digestão da informação relevante para uma tomada de decisão. É aí que de fato, os dados têm um papel muito fundamental. Escutando vocês aqui falando, e lembro sempre, né? Marketing vai de dados sempre, né? Sempre foi analisar resultado, né? Fazer todo tipo de medição, segmento de KPIs, enfim. E acho que ninguém melhor que uma máquina, de fato, para fazer isso, né? As máquinas lidam com os números muito melhor que a gente, né? Mas tem uma coisa que eu, pelo menos, particularmente acredito, que é do ser humano, que nos diferencia de qualquer outra máquina, que é a criatividade, né? E aí, nesse mundo de dados, nesse mar de dados onde a gente pode se perder, talvez a máquina não, como que é possível, na tua visão, Miguel, associar esse racional dos números que uma máquina consegue com a criatividade humana que é só nosso? Olha, eu acho que tem que ser um binômio muito bem equilibrado, e é aí que se vai diferenciar os bons players e os players menos bons, vamos lá. Por quê? Porque os dados, eles não vêm para substituir, eles não devem vir. Há quem faça, mas eles não devem vir para substituir a criatividade na estratégia humana. Okay? O que eles vêm é para ajudar, é para empoderar e para permitir uma melhor adequação. Então, a big idea, a grande estratégia, o grande rasgo publicitário, ele nunca poderá ser substituído. Agora, como adaptar essa big idea para o feed do Instagram, para o TikTok, para o Twitter, para o LinkedIn, para o Facebook, para o Carrossel, para o YouTube, para plataformas com som, sem som, para 3, 6, 9, 15 e 20 segundos. É aí que os dados entram, ou seja, é como eu transformo essa big idea numa força vencedora em todas as plataformas que forem relevantes para mim e para o meu público-alvo. Então, os dados, eles entram para ajudar na implementação, não para substituir a criação e a decisão. Os dados, eles são uma força de implementação. Deixa eu te explicar um pouquinho como é que a nossa plataforma é um software, mas eu costumo brincar até aqui na nossa caneca de café, que é em Deus a gente confia, todos os outros tragam dados, né? Porque de facto é um pouco, a gente começa a trazer a linguagem dos dados para o processo criativo. Como? Não para substituir a Big Idea, mas para ajudar a aprender como uma determinada marca se comporta num determinado mercado. Então, a nossa plataforma ela tem duas grandes fontes de dados. Tá? Tem uma grande fonte de dados que é nós estamos conectados via API informática, via ponte informática com todas as plataformas do ecossistema digital, Google, Facebook, Snap, TikTok, Pinterest, Amazon, você fala qualquer uma, a gente vai estar conectado. Então, a gente recebe por esses APIs informáticos, a gente recebe os dados de consumo de qualquer peça criativa em tempo real. Tá? Isso nos dá uma robustez de dados muito grande, mas até aí a gente está mais ou menos ao nível de qualquer agência de mídia. É o mesmo tipo de informação. O que é que a gente sabe hoje? É que no ecossistema digital, uma campanha, o resultado efetivo de uma campanha, apenas 1/3 vem de uma boa compra de mídia, de uma boa targetização, de uma boa estratégia de mídia. Isso tende a diminuir agora com o fim das cookies, com o fim dos dados, etc. Então, 2/3 que de facto vão impactar o resultado de uma campanha vem de onde? Da criatividade.
Só que a criatividade até hoje era considerada uma caixa negra que ninguém ou muito poucos sabiam mexer e muito menos quantificar. Então, para que é que existe a Vidmob? É exatamente para isso, para quantificar, gerenciar, sequenciar os dados que estão conectados à criatividade, é decupar essa caixa negra e transformá-la em algo gerenciável. Como é que a gente faz isso? Então, todas as marcas que trabalham conosco estão conectadas também nas suas ad accounts com a nossa plataforma, e a gente pega, vamos supor, um vídeo de 15 segundos, só para dar um exemplo. O que o nosso algoritmo faz, ele vai decupar esse vídeo quadro a quadro, frame a frame. Em cada frame, a gente vai identificar por motores de recognition muito poderosos tudo que está nesse frame. Marcas, produtos, pessoas, se essa pessoa é um influenciador, o sentimento que essa pessoa está demonstrando, está chorando, está rindo, está sofrendo, o contexto é indoor, é outdoor, é ambientes de cozinha, ambientes de loja, ambientes de restaurante, o que for, presença de trilha sonora, presença de texto, saturação desse texto, tudo que é hoje possível de identificar em motores de recognition, nós vamos identificar frame a frame. Como vocês devem imaginar, num filme de 15 segundos, isso é uma montanha de dados absurda. Mas o que é que a gente acabou de fazer? A gente acabou de transformar uma peça criativa num conjunto de dados sequenciáveis, manejáveis e com a capacidade de aprender sobre eles. O que é que a gente faz com essa montanha de dados? A gente vai cruzar com essa outra que a gente tinha, que eram os dados de consumo da mídia em tempo real dessa mesma peça. Então, quando você cruza o que compõe a peça criativa com os dados de consumo da mídia em tempo real da totalidade da audiência, você começa a ter o quê? Equações estatisticamente relevantes de causa-consequência. Você começa a entender quando entra a criancinha, o que é que acontece com a awareness. Quando entra o call to action, o que é que acontece com o click-through ratio. Quando entra a banda sonora ou a trilha sonora, o que é que acontece com o decay curve, e por aí vai. E isso, com a robustez do machine learning, que você pode recuar 2 anos em qualquer marca, você pode projetar, você começa a ter um playbook criativo de robustez de dados que te mostram o quê? O que é que, para aquela marca, naquele mercado, o que é que funciona e o que é que não funciona. O que é que, tradicionalmente, estatisticamente falando, dispara a performance para cima ou para baixo. E quando eu falo de performance, ela pode ser tanto de topo de funil, estratégia de awareness, ou de baixo de funil, de conversão pura. Depende de como a gente seta o algoritmo, de como a gente seta os objetivos. Então, a gente começa a entender não se a Big Idea é boa, não se vai ganhar um leão em Cannes. Isso não é o nosso. Agora, como adaptar aquela Big Idea a feed do Instagram, que normalmente mais de 90% é sem som, ou transformar isso num 20 segundos de YouTube com som, ou num formato totalmente diferente para TikTok. Então, a mesma Big Idea, ela vai ter execuções totalmente diferentes. Por quê? Porque a gente vai entender o que funciona e o que não funciona. E às vezes estamos falando de bobagens. Às vezes estamos falando de atrasar 1 segundo ou adiantar 1 segundo a entrada de um elemento, pode ser trilha sonora, texto. A gente pode estar falando de espaçar mais um texto. O ser humano só tem capacidade de ler até 6 palavras por segundo. Se a gente está mostrando num vídeo 40 ou 50 palavras por segundo, o que é que acontece? O cérebro manda para o dedinho do diabo, faz scroll, porque eu não estou conseguindo entender. É automático, é imediato. Então, esse tipo de coisa, a gente começa a ter uma padronização de comportamento, a gente começa a entender o que está funcionando, o que está provocando rejeição. Se é o nível da trilha sonora, se é a cor do fundo, o que é. Às vezes são bobagens, às vezes são coisas que não tem nada a ver com o Big Idea ou com a grande estratégia, são coisas de execução. Depois, tem coisas que você vai descobrir que são coisas de arco narrativo. Vou te dar um exemplo clássico que eu sempre gosto de utilizar, porque é bem padrão. O famoso comprimido de dor de cabeça. Não vou falar nenhuma marca para não ofender ninguém. Durante décadas, a gente foi acostumado a uma narrativa que era um cara sofrendo, toma comprimido, termina o comercial brincando com o filho no jardim. Você muda o personagem, muda a cor do comprimido, muda a criança por uma veinha e tá tudo. O arco narrativo era esse durante décadas e funcionou perfeitamente. Você coloca isso no digital e simplesmente não funciona, ok? Há uma rejeição gigante. Por quê? O cérebro, ao iniciar com uma cena de dor, uma cena de sofrimento, fala pro dedinho, você não para aí nem ferrando, você continua fazendo scroll. Porque isso está muito estudado que o cérebro não vai te mandar parar em nada que comece com sofrimento, com dor, com uma mensagem triste, etc. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que mudar o arco narrativo. Você tem que começar exatamente o mesmo comercial, com as mesmas filmagens, os mesmos atores, tudo igual. Você começa com o cara brincando com o filho no jardim, porque tomou o comprimido, senão estaria com uma baita dor de cabeça. E a performance lá em cima. Então, são coisas que você tem que começar a entender onde e com quem você está falando, em que plataforma, em que placement, em que conteúdo. Não tem a ver com a criatividade Big Idea em si, tem a ver muito mais com a execução, respeitando que plataforma, que ambiente você tá utilizando.
pensa agora, por exemplo, um fenômeno que está chegando aí, que é a Copa do Mundo. Copa do Mundo, qualquer marqueteiro vai te falar, eu já fiz 4, já fiz 5 Copas do Mundo, é mais uma. Mentira. Essa Copa do Mundo é tão única, que ela é a primeira vez que ela vai acontecer no verão no Brasil. Primeira vez. Como é que vai ser o comportamento do meu público no verão? Ninguém sabe. A gente tem uma ideia, ninguém sabe. Ela vai acontecer numa time zone GMT mais 3. Putz, o que é que isso vai querer dizer para o meu público, para o meu produto? Eu vendo álcool, eu vendo roupa, eu vendo comida, eu vendo viagem, qual vai ser a alteração de comportamento do meu público-alvo nesse horário? Vai ser o primeiro grande evento depois da pandemia. A turma vai se juntar para assistir, não vai? Como é que vai ser? Ninguém sabe. Então, tem muita variável, já não vou falar do overlapping com Black Friday, com Cyber Monday e por aí vai. E com a proximidade do Natal, enfim. É muita variável que nenhum marqueteiro até hoje enfrentou. Então, se você não tiver um parceiro de dados que te vão alimentando essa navegação à vista, você está literalmente ferrado. Porque você nunca viveu isso. Você vai errar muito. Então, você precisa viver um momento, você precisa ir ajustando. E esse ajuste sobre a navegação, você precisa desse tipo de ferramentas para ajustar a tua mensagem, a tua criatividade. O que é que está resonando mais com o meu público nessa Black Friday? É mensagens com o desconto em percentual ou em real? Não sei. Vamos ver. Vamos testar, vamos ver. Então, aqui a gente costuma falar que o teste de A a B morreu. Agora é o teste de A a Z. Você está no real, em vida real, testando com 100% do teu público a tua capacidade de entender o que é que está funcionando ou não. Dou-te um exemplo muito clássico, que não tem a ver com marcas, nem com companhias, que é o mundo das cervejas, tem algumas coisas mais ou menos padrão, que uma delas é a hierarquia de como mostrar o produto em termos de atratividade. Normalmente é lata, cerveja no copo e cerveja pressão, nosso chopp aqui. Normalmente é essa hierarquia, sendo o chopp de pressão é aquela imagem do pouring, de caída, espuma, é super sedutor em termos de comunicação. E isso é uma verdade mais ou menos absoluta para qualquer cervejeiro em qualquer país do mundo. A gente chegou na Colômbia e isso simplesmente não funcionava. A cerveja de pressão tinha índices de rejeição tremendos e, de facto, não funcionava. Liguei para os meus engenheiros, o algoritmo quebrou, o que é que faz? O que é que aconteceu? Verifica isso 10 vezes, por favor. E a diretora de marketing, na altura, era da Ambev, me falava, não, Miguel, é isso mesmo. Na Colômbia, o mercado de cerveja de pressão é quase inexistente. A gente está inaugurando ele, a gente está começando a colocar isso na cabeça do consumidor, mas é uma coisa que ainda não existe no mindset dele. Então, existe, de facto, uma rejeição. Aqui é a cerveja, de facto, a grandona com o copo pequeno no boteco. Então, você tem que entender, e os dados te gritam isso. Então, você já não tem aquela coisa do marqueteiro chegar no board da empresa para aprovar uma campanha e vem o cara de RH, o jurídico, vem o cara de finanças, todo mundo opina, todo mundo vira marqueteiro nessa hora, né? Minha mulher não viu, meu filho acha que não sei o quê, minha filha acha melhor rosa e tal. Isso acabou, porque tirou o achismo da mesa. A força dos dados vem te dar uma assertividade associada a uma performance incrível. Então, é isso que a gente traz, é transformação de dados em insights acionáveis, como aliados da criatividade, nunca para substituir essa criatividade. Onde é que pode haver não é uma nuance, mas um complemento, que é, vamos imaginar uma cadeia de hamburguerias que tem 15 mil lojas pelo Brasil. A gente faz uma baita campanha, uma big idea, trabalhada com a estratégia, uma ideia incrível, que pode eventualmente vir a ganhar um leão. A gente tem que adaptar ela para 40 formatos diferentes no ecossistema digital. E depois os caras falam assim, Miguel, mas eu queria que em 10 mil cidades brasileiras o sanduíche que aparecesse fosse diferente, aparecesse o nome da cidade, aparecesse o não sei o que local. Eu disse, tá bom. Aí entra o que a gente chama uma automização em escala, ou seja, entra uma ponta de automação em cima de todo um workflow feito por criatividade humana, com criatividade validada por insights, e aí essa ponta de automação, aí é o que eu costumo brincar, que aí ninguém merece que seja humano a fazer. Então, essa área de automação, de customização em escala, ela permite uma integração de dados, de geolocalização, de temperatura, do que for, para uma customização em escala. E aí sim, a parte de automação da máquina dá uma palhinha, porque são tarefas que nenhum humano merece fazer. Então, é esse workflow completo que hoje em dia a gente olha de forma muito clara. Onde é que há uma área, por exemplo, que está se tornando cada vez mais relevante? Inclusive, há clientes nossos que têm mandatórios de um percentual que tem que investir nessas áreas,
que é, por exemplo, e pode ser ao nível global, regional ou nacional, que percentagem das peças criativas que eu boto na rua estão contemplando o tema de diversidade e inclusão, seja de género, seja racial, seja de acessibilidade, seja de linguagem para cegos, o que for. Qual destes critérios? Eu consigo dar isso com uma leitura de segundos. Eu consigo fazer um scoring de dezenas de milhares de peças criativas e dar um scoring de como essas peças estão performando versus critérios de diversidade e inclusão, ou de presença de texto legal, no caso de uma farmacêutica, ou tabaco, ou de automóvel, o que for. Então, hoje em dia, o mundo de fato virou mais complexo, mas existe também um ferramentário que torna o marqueteiro muito mais instruído para poder tomar decisões certeiras. Então, é fascinante e é possível alguns dos players lá fora estarem utilizando automação para substituir a criatividade, fazendo uma automação tosca? É possível, a tecnologia permite isso. Felizmente, a empresa onde eu trabalho não acredita nisso. A nossa missão é apostar acima de tudo na criatividade humana, empoderando-a com dados para tomar melhores decisões. Ô, Miguel, acho que você colocou um ponto. Na verdade, você colocou todo uma história, né? Todo um movimento de uma linha de pensamento, passou por várias coisas interessantes. Eu queria resgatar um ponto aqui que tem a ver com esse seu final, porque eu ia falar contigo e ia querer entender como você enxerga ah, o uso de inteligência artificial para a criação mesmo, para a automatização que você falou de anúncios, principalmente para redes sociais. Ah, eu tenho visto um movimento e é histórico que as empresas gostam de acelerar suas coisas para ter resultado rápido. E muitas vezes esse movimento distorce um pouco o uso de coisas que não era para se usar desse jeito, né? Porque a pressa, a necessidade, às vezes, é quem manda. Eh, Como que você está enxergando esse movimento, exatamente da forma de vocês trabalharem com o uso de dados? Eventualmente vamos automatizar, como você falou, colocar automação aqui para coisas específicas, conhecidas, e aqui não faz sentido colocar o ser humano, mas aí aqui eu já tenho a criatividade, eu já tenho o modelo, eu automatizei um processo, de repente para personalizar um anúncio para uma região, perfeito. Agora, aquela empresa que, não, eu estou querendo automatizar logo, estou querendo eliminar braço, estou querendo colocar tecnologia, porque a tecnologia ela me elimina braço, então me dá uma fórmula mágica, como se a tecnologia fosse uma fórmula mágica, para eu automatizar aqui meus anúncios, porque com inteligência artificial, com machine learning, a inteligência artificial que vai ganhar o leão em Cannes, e vai me dar escala aqui, economia e pronto. Como que você enxerga? Que cuidado tem que ter para a empresa que está olhando para isso? Eu sei que você já contou toda essa história aqui agora, eu concordo contigo, e eu acho que esse é um grande mal que muitas vezes acaba atrapalhando o discurso de Olha, tecnologia, né? Porque é quase queima. voltando lá ao início da minha conversa. A tecnologia está aí, vai ter boa e má utilização. E eu acho que o mercado acaba por sempre julgar bem no final do dia. Existe pelo menos, eu diria, 8 para 10 anos, players aí fora fazendo automação de templates, automação criativa, fazendo coisas. Eu acho que algumas delas podem vir a prevalecer para nichos de mercado e para mercados de pequeno e médio clientes. Pode ser que sim, para ajudar, porque a rede social ela trouxe uma coisa que eu admiro muitíssimo, que é a democratização do acesso a ferramentas de marketing para qualquer um. Você é dono de um restaurante, do boteco, do supermercado, de um posto de gasolina, você pode ter acesso às mesmas ferramentas que a Unilever, que a Pepsi, que o Itaú. E isso é maravilhoso. Para esse tipo de segmento de mercado, algum grau de automatização maior é muito bem-vinda, porque ajuda de fato a democratizar e a dar acesso principalmente em países como o Brasil, com um grau de empreendedorismo absurdo, espetacular, e pode de facto ajudar muito a fazer chegar a mensagem de forma mais efetiva. Mas esse é o cara que nunca na vida iria utilizar o criativo humano, é o cara que nunca iria contratar uma agência, é o cara que nunca iria de fato apostar na criatividade Não humana. tem dinheiro Então, para isso, né? exatamente. Então, essa democratização do acesso para algumas bandas de mercado, eu acho incrível. É isso que a gente assistiu isso durante a pandemia, que para muita gente o plano B virou o plano A, porque de fato se deu muito bem, graças à digitalização,
o ferramentário das redes sociais permitem hoje em dia a gente ter um mercado gigante lá fora, independente do que você faça, se é pastel, se é cachecol, se é tradução de livros, dá igual. As tuas únicas limitações hoje são a tua capacidade de produção e a tua capacidade de entrega. Tudo o resto, a geração de demanda está aí, é só você ir testando e simulando a famosa teoria dos $10 por dia. Você consegue ir simulando e ter o teu restaurante sempre lotado através de investimento nas redes sociais. Então, a tua única capacidade que te limita é a tua capacidade de entrega, ou no caso no restaurante, o número de lugares que você consegue sentar, ou a tua capacidade de distribuição. Tudo o resto, hoje em dia, está ao acesso de qualquer um, essa capacidade de geração de demanda, com ferramentas extraordinariamente simples para qualquer fatia de mercado. Então, para alguns segmentos, acredito que sim, algum grau de automação pode vir a ser relevante. Agora, para o grande mercado da criatividade, que são os médios e grandes investidores, que é de facto o espelho disso, os famosos leões de Cannes, aí eu acho extraordinariamente difícil. Acho muito improvável que isso venha a ser relevante no futuro próximo, mas a tecnologia está aí, está evoluindo muito, então é difícil a gente palpitar muito. Mas eu diria que numa janela de 5, 10 anos não vejo isso acontecer de forma expressiva ou relevante. Vejo sim uma utilização da tecnologia para ganhar escala na implementação, na operacionalização, mas não na estratégia, não no desenho da big idea, não no desenho do grande rasgo criativo, porque isso é algo da natureza humana e a gente é extraordinariamente imprevisível, muito difícil de domesticar, graças a Deus, então acho difícil alguma máquina um dia chegar a entender a gente, então acho difícil esse páreo, mas vamos ver. Eu vou aproveitar o gancho aqui e quero trazer um tema que eu acho que sempre vem à tona quando a gente começa a falar de machine learning, começa a falar da inteligência artificial. Vou aqui relembrar recentemente, né, a Lambda, a inteligência artificial do Google lá, que, segundo o seu engenheiro, tinha assumido uma consciência, né? E a gente começa a esbarrar então em temas de talvez ética, moral, né? Que sempre vem à tona quando a gente fala desse tema. Até que ponto essa inteligência artificial para anúncio também vai tomar uma vida, ou vai tomar uma consciência e vai passar a ser a produtora de todo e qualquer conteúdo, e a gente, como consumidor, é, vai ficar muito mais vulnerável, vamos chamar assim. Como que você vê isso? Eu acho que são duas coisas. Uma é no campo criativo, no campo da ideia, da formação da ideia, da estratégia. Aí é onde eu acho que, de facto, vai ser extraordinariamente difícil ser um páreo para a gente. Eu acho que o nosso brilhantismo como ser humano é essa a capacidade única de fatores que compõem esse mix tão difícil de imitar. Já no campo de ser mais assertivo, ser mais certeiro, compreender melhor o nosso consumidor, aí sem dúvida. Aí a robustez dos dados nos ajuda de forma extremamente relevante a não te impactar uma segunda de manhã com uma mensagem de gin tônico, a não te impactar um sábado à tarde com uma mensagem do novo servidor de e-mail, ou seja, a ser relevante na tal disputa pela atenção. E aí sim, o entendimento profundo da jornada do consumidor, desde que ele desperta até que ele vai dormir, dos seus momentos, porque nós somos o mesmo no nosso decisor PF e PJ. A gente é o mesmo, a gente só tem momentos diferentes de opinião, de consumo sobre bens e serviços. Há momentos do dia que a gente está predisposto a ouvir mensagens sobre algumas áreas, há outros momentos do dia que a gente está predisposto a ouvir outras. E no dia de semana também muda, final de semana muda, de férias muda, mas a gente é o mesmo ser humano, então a gente é a mesma pessoa, o mesmo PF. E isso tem que ser compreendido de forma cada vez mais fina, detalhada, para inclusivamente ter um respeito maior pelo Miguel, pelo Tiago, pelo Márcio, ou seja, para não incomodar o Tiago com uma mensagem de gin tônico segunda-feira de manhã, nem para incomodar o Márcio com sábado à tarde com um novo programa de contabilidade. Não faz o menor sentido. Ah, mas o Márcio falou 15 dias atrás que estava procurando um programa de contabilidade, mas não num sábado de tarde, pô, não faz isso com ele. Então, esse respeito maior pelo momento, pela adequação, isso eu acho que está acontecendo de forma brutal, esmagadora. As redes sociais jogaram um papel muito forte. Essa compreensão dos diferentes momentos. Agora,
Tem players que já estão jogando muito bem, surfando muito bem essa onda, tem players, como bem demonstra aí os fortes operadores de telemarketing, continuam nos massacrando até às 10 da noite ou às 8 da manhã de sábado, vendendo algo que você já comprou deles, by the way, e eles não sabem. Então é uma coisa muito louca que, como você vê a diferença de qualidade de comportamento dos players no mercado, porque a tecnologia está aí, a tecnologia ela já existe. É uma questão de você ter uma área de marketing preparada para isso. Você hoje entra numa área de marketing dos grandes players e você vê cientistas de dados, engenheiros de computação, você vê estrategistas, você vê caras de BI, e você vê também o marqueteiro lá que nem eu era, tal, formado pela velha escola. Você vê um pouco de tudo, e você precisa desse tudo, e você precisa dessa diversidade. Mas, de fato, hoje uma área de marketing é uma área extremamente complexa e muito robusta, porque é uma série de valências que você precisa dominar. Hoje está um movimento muito grande de todos os players entrarem no DTC, do Direct to Consumer, de irem direto no consumidor. Não porque eles acham que o Pão de Açúcar, ou o Carrefour, ou o Walmart vão sumir, não, mas de facto essa nova exigência do consumidor, inclusive nos tempos de pandemia, ele quer ter uma relação direta com as marcas, ele quer ter uma oportunidade de consumo direto, ele quer pedir do Zé Delivery uma cerveja independente se é da Ambev ou da Heineken. E essa nova realidade ela está transformando o mercado de forma brutal. Os players de e-commerce, enfim, tudo isso está mudando a nossa vida. Quando a gente entra numa concessionária para comprar um carro, a gente sabe 10 vezes mais do que o vendedor que está lá, sobre o carro que a gente já decidiu que vai comprar. Então, o que a gente espera do cara já não é o que a gente esperava há 3, 4, 5 anos atrás. Tudo isso influencia por demais a forma como a comunicação deve ser pensada, estruturada e entregue e em que momentos. Então, é muita informação que precisa ser absorvida por uma área de marketing para, de facto, transformar cada dólar efetivo. O grande objetivo é a diminuição dos chamados non-working dollars. Então, acho que é o grande objetivo de cada marqueteiro hoje. Na verdade, acho que o grande desafio é quebrar paradigmas, né, e crenças absolutas que ainda reinam. A gente é muito disso, né? Não, eu Total. sempre fiz assim, sempre foi desse jeito. Não, mas peraí, me prova que eu ouvi muito disso, né? Trabalhava com dados também, né? Então, às vezes, eu chegava ouvindo que não, mas me prova que vai dar certo. Não prova nada, né? Como provar que vai dar certo, mas assim, os dados estão mostrando que pode ser isso, entendeu? Eu acho que mudar com a crença das pessoas e das empresas às vezes é complicado. Eu gosto muito, eu já acho que já falei aqui num outro debate, uma frase do John Chambers no livro dele lá, Connecting the Dots, que as empresas elas morrem porque fazem bem demais as mesmas coisas durante muito tempo, Exatamente. né? Não mudam, não evoluem, né? E aí as coisas estão aí, a gente não tem respostas prontas, não tem fórmula mágica, né, que eu tinha falado. Mas, de fato, a gente tem muito mais informação para analisar. Só que dá trabalho, e às vezes você quer tudo muito rápido Eu sem acho ter que as muito trabalho. empresas de hoje, elas precisam ser, ainda ontem estava no lançamento de um livro de um dos amigos meus sobre a ambidestria corporativa, as empresas hoje têm que ser ambidestras, têm que ter de facto duas trilhas, uma trilha que está Sim, vivendo o negócio de hoje, que está vivendo todos os problemas, os perrengues de entregar hoje, de vender hoje, de faturar hoje, de comunicar hoje, e tem que ter outra trilha de pessoas igualmente talentosas que está olhando em vários horizontes temporais, 6 meses, 1 ano, 2 anos, não adianta também olhar muito mais e preparando o que a empresa vai enfrentar aí. Porque se você tiver todo mundo sempre olhando a mesma coisa, você vai bloquear porque não é o perrengue verdade. do dia a dia vai te matar, vai te matar. Então essa ambidestria corporativa, ela hoje é uma necessidade vital em qualquer negócio, qualquer área de produtos ou serviços que você esteja operando, independente da escala, independente se é só local, regional, global. Então, essa necessidade de você estar olhando para trends que estão super mapeadas de forma científica, que a gente já sabe que vai acontecer na área da saúde, na área da financeira, na área da educação, no que seja, tudo está mapeado, a gente não precisa inventar a roda. A Sim. velocidade de entrada e de adoção é que ninguém sabe, mas a gente precisa estar atento. Se a gente estiver atento, o Mark Zuckerberg fechou a intervenção dele no South by Southwest este ano lá em Austin, falando que o futuro tende a chegar mais cedo do que a gente espera. E é isso mesmo. Agora, se a gente estiver preparado, a gente vai surfar essa onda. Agora, se a gente não estiver preparado, aí já era, né? E você deu uma dica boa aqui, na verdade, para as empresas seguirem trilhas separadas dentro dela. Quem está preocupado com o dia a dia e quem está preocupado
com o futuro, mesmo que o futuro não seja tão distante assim, né, e seja mais presente, mas não misturar, porque contamina, né? Estava conversando com um cliente hoje de manhã que a discussão é essa. Nossa, a gente começa o mês fazendo plano e termina correndo atrás da meta. Aí virou um mês, bom, agora a gente começa de novo fazendo plano, depois do dia 15, É, agora a gente está desesperado para bater a meta. E é é. assim, né? Fica nessa dicotomia. Você, no começo do mês é uma coisa, no final do mês é Se você outra. viver na área As comercial, tudo mesmas bem. Agora, se pessoas. você estiver na área de desenvolvimento de produto, ferrou. Acabou, É, não dá. varejo. E, e Miguel, como é que essa tecnologia toda que a gente está debatendo aqui, do machine learning e big data, né, essa coleta que se faz de informação poderia ajudar nessa ambidestria corporativa? Hoje já existe? Hoje isso já está acontecendo? Ou hoje essa coleta, essa informação, os dados acionáveis, como você chama, estão exclusivamente para criar e adaptar uma peça de comunicação? Olha, na Vidmob a gente de facto olha todo o potencial tecnológico aplicado à criatividade. É o nosso DNA, é onde a gente opera. Existem outras plataformas, existem outros operadores em outros mercados que de facto estão usando tecnologias similares para ler o que está acontecendo, para entender de conteúdo orgânico, o que é que a turma está falando na Alemanha, o que é que a turma está falando na Suécia, o que é que tá pegando na Dinamarca. No outro dia estava falando numa classe de uns alunos meus, estava falando que você vai para Dinamarca ou para a Noruega, e você vê uma série de carrinhos de bebê, com os bebés dentro, dormindo cá fora, no exterior, com temperaturas até -10, -15 graus. E isso é normal. É normal culturalmente para eles. Para a gente acha que é para internar aqueles pais todos, né? Mas, então, hoje em dia, o mundo está ficando cada vez mais redondo no sentido de cruzar a informação mais rápido, mas ainda somos muito diferentes culturalmente. Essa ponte cultural ela precisa ser mais efetiva, e isso só é possível ser feito de fato através de dados que vão nos mostrando como adaptar uma mesma ideia a diferentes mercados, como alguns produtos têm que ser adaptados por razões culturais, religiosas, políticas, geográficas, climáticas, o que for, porque de facto a gente não é o mesmo bicho. A gente somos entidades diferentes, frutos de um contexto, de um legado histórico, cultural, barreiras linguísticas, etc. Então essa capacidade de adaptação, ela vai vir muito nessa evolução. E quando a gente olha para as grandes evoluções tecnológicas mais recentes, elas vêm com a velocidade, com a voracidade de chegar global rápido, muito forte, e conseguindo isso. A gente, seja de onde elas nascem, são indiferentes. Veja-se o TikTok, o Facebook, o Google, a Amazon, o Airbnb, enfim, o WeWorks, todos esses fenómenos, eles rapidamente eles cruzam fronteiras, culturas, geografias de forma muito forte. E isso são fenómenos que têm vindo a normalizar algum grau de comportamento de vida para algumas gerações. Então eu diria que cada geração é normalizada nesse tipo de comportamento que unir o dinamarquês ou japonês que tem com uma pessoa do Rio. E isso, de fato, vai facilitar muito, né? Cortou um pouco, mas pelo Eu que eu acho que vocês entendi congelaram um aqui, pouquinho, não sei se... acho que estamos de volta já, mas eu entendi, né? Existe uma homogeneização das pessoas. Antes se dizia que éramos mais parecidos com aqueles que estavam no mesmo local que a gente estava. Agora disse que as gerações são mais parecidas, independente do local, né? Eu acho que na hora que Total. cortou aqui foi o que eu tinha entendido que você tinha comentado. É, exatamente, muito por aí. E hoje isso traz um sentimento de pertença e de identidade, de realização pessoal muito forte. Imagina que você é um observador de pássaros de Campinas. Pô, provavelmente você nunca conheceu outro observador de pássaros na tua vida. Agora, com as redes sociais, você pode juntar um grupo, independente geograficamente onde eles estão, dos melhores observadores de pássaros do mundo, escrever um livro, uma série e um relatório científico. Isso dá uma realização pessoal absurda, né? Sem dúvida. Estamos indo para o final, já encerrando aqui quase o nosso tempo.
Vou fazer aqui, já aproveitar para agradecer todo mundo que está conosco, que nos acompanhou até aqui, nos assistindo, nos escutando. Curta, compartilhe, nos ajude aqui a dar mais visibilidade também para esse debate. Obrigado, Miguel. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também os contatos, o site da Vidmob, para quem quiser conhecer um pouco mais também da plataforma, dos serviços da Vidmob. Agradeço muito você pela grande aula que você deu aqui, você de fato conseguiu nos dar um bom panorama do uso de tecnologia para comunicação, para criatividade, qual é um bom caminho para isso. Agradeço de coração aqui a sua participação, tá bom? Não, eu que agradeço a oportunidade e peço desculpa se me empolga um pouquinho esses temas, de É facto é ótimo. de coração, e é um privilégio estar aqui com vocês e ter a oportunidade de falar sobre esses temas que tanto nos movem aqui no dia a dia e que nos faz vibrar cada segunda-feira de manhã, então é muito bom. Muito bom, muito legal. Miguel, super obrigado pela tua participação. A gente, como o Márcio falou, deixamos aqui o site da Vidmob aqui embaixo. Vamos deixar também a recomendação do Ambidestria Corporativa, né? Que eu acho que é legal, um tema que a gente abordou aqui e fica também como um adicional dessa aula que a gente teve. E quem seguiu a gente até aqui, muito obrigado também, aí nas plataformas de podcast, aí no YouTube. E a gente se vê no próximo debate no café.